Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa publicação de 2025 do Movimento de Reforma Adventista do Sétimo Dia. O título já diz muito, mas ao mesmo tempo é bem direto, indo por todo o mundo. Mas o que será que essa frase realmente quer dizer hoje em dia? Bora descobrir qual é a mensagem principal por trás desse chamado tão amplo. E olha, tudo começa com uma pergunta, mas que pergunta, hein? Ela vem de uma história bem antiga da Bíblia, sobre um oficial etíope. E essa busca dele por entendimento, essa pergunta sincera, é o ponto de partida de tudo que a publicação quer resolver. É como se fosse a faísca que acende toda a conversa. Então, qual é a ideia principal aqui? Basicamente é que no mundo todo tem gente procurando por respostas, por algum tipo de entendimento. A publicação meio que pinta um quadro de uma espera global. Um mundo que não tá vazio, sabe? Ele tá esperando por algo. E para mostrar isso de um jeito prático, a publicação usa essa história como um exemplo perfeito. Um missionário chamado Filipe é guiado por um anjo até uma pessoa super influente que lia as escrituras. Só que tinha um problema. Essa pessoa queria muito entender, mas estava ali, travada, sem conseguir avançar no texto sem uma ajuda. E aqui é que está o pulo do gato. Segundo o que o texto diz, aquele oficial etíope não é só um personagem de uma história antiga. Não mesmo. Ele representa muita, mas muita gente hoje em dia. Pessoas que estão quase lá, sabe? Na beira de uma descoberta espiritual importante, mas que precisam de alguém para estender a mão e mostrar o caminho. Ok, então se a gente tem esse mundo à espera, qual é a resposta? Qual é a solução que o texto apresenta? Bom, ele descreve isso como uma alta vocação, um chamado que, como a gente vai ver, vai muito além do que se imagina. O que é incrível aqui é como a missão se torna algo para todos. O documento deixa claro que essa não é uma tarefa só para um grupinho de especialistas, sabe? Pelo contrário, é apresentada como uma responsabilidade de cada um, de todo mundo que já recebeu essa mensagem. E é só olhar para essa lista para entender bem isso. O texto faz questão de citar várias profissões, de médicos a agricultores, de comerciantes a operários. A mensagem é cristalina. Não importa o que a pessoa faz da vida, o chamado vale para ela também. E como se responde a um chamado desses, a essa alta vocação? O documento resume tudo nessa frase, que é simples, mas cheia de força. Não é nenhuma pergunta, né? É uma declaração de prontidão. Beleza, mas isso tudo leva a gente para uma questão bem prática. Se essa missão é para todo mundo, em todo lugar, por onde é que uma pessoa comum começa? E a resposta, olha, ela meio que vira de cabeça para baixo a ideia de uma missão mundial. Pensa bem, é uma pergunta que pode deixar qualquer um sem saber o que fazer. Uma missão global, a gente logo imagina que tem que começar num lugar bem longe, exótico, não é? Pois é, mas a resposta que o material dá é justamente o contrário. A ideia central do documento é essa aqui. A grande missão global começa no lugar mais próximo, mais aconchegante que existe. O primeiro e mais importante campo missionário do mundo, segundo o texto, é a nossa própria casa, o nosso círculo de pessoas mais próximas. E para deixar esse princípio bem claro, a publicação usa o exemplo de Abraão e Sara. Eles ensinaram todo mundo da casa deles, transformando a família no primeiríssimo centro de influência. A lógica é: começando em casa, com a comunidade mais próxima, se cria uma base forte que depois pode se espalhar pelo mundo. Certo, mas aí vem aquela sensação, né? Olhar para uma missão desse tamanho, se sentir pequeno, inadequado. Como é que uma única pessoa pode fazer alguma diferença? A publicação vai direto nesse ponto, nessa sensação de que não tem o suficiente. Para responder isso, o texto nos leva para uma das histórias mais conhecidas, a alimentação dos 5.000. O cenário era complicado, uma multidão de milhares de pessoas com fome, já ficando tarde. E os discípulos, bom, eles não tinham quase nada de comida e nem dinheiro. A tarefa parecia impossível. E é bem nesse momento, quando parece que não tem saída, que uma ordem direta é dada aos discípulos. E essa ordem muda tudo. A responsabilidade passa da falta de recursos para um simples ato de fé. O foco não é mais no que eles não tinham, mas no que foram instruídos a fazer com o pouquinho que tinham. E o milagre acontece seguindo uns passos bem claros que o documento faz questão de mostrar. Primeiro, os discípulos trazem o que eles têm, que é quase nada. Segundo, essa oferta é entregue com um ato de fé e gratidão. Terceiro passo, a comida é distribuída. E aí no quarto passo, acontece o incrível. Aquela coisinha de nada se multiplica, alimenta todo mundo e ainda sobra.
E só pra gente ter uma ideia do tamanho do desafio, eram 5.000 homens. E esse número nem contava as mulheres e as crianças. Isso tudo ajuda a gente a entender como a tarefa parecia impossível com tão pouca comida. Então, qual é a grande lição que o documento tira dessa história? É basicamente esta. Uma força divina consegue multiplicar os recursos mais pequenos quando eles são oferecidos de coração para fazer o que parece impossível. A contribuição de cada um, por menor que seja, é o suficiente. O poder não está no que a gente tem, mas na mão de quem a gente entrega. Bom, agora vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. No fim das contas, qual é a visão completa dessa missão para todos que a publicação está apresentando para a gente? No fundo, a visão é de uma missão que pega algo gigantesco, global, e transforma numa coisa super pessoal. Ela não começa com um plano mirabolante, mas com um chamado individual. A base dela não é construída lá longe, mas dentro da própria casa. O combustível não é ter um monte de recursos, mas sim a fé. E a força não vem de uma pessoa só, mas da responsabilidade que todo mundo na comunidade divide. E no final, a publicação meio que devolve a bola pra gente. Se a mensagem é para todo mundo, e a missão pode começar com qualquer um, então onde é que essa jornada começa? A pergunta que fica no ar é essa: na vida de cada um, onde é que se dá o primeiro passo? O chamado eterno já ecoou. Não é um convite em vão, mas sim do Senhor. Vem, irmão, traz teu simples amor no fundo do teu humilde coração. Não é preciso ser forte ou a glória brilhar, basta abrir a alma e dizer: eis-me aqui, Senhor. O missionário, o Espírito Santo quer te guiar para além destas paredes, além do teu próprio lugar. Não precisa ser herói, apenas esteja em consagração. O poder que derruba muralhas é a força da oração. 5 pães em suas mãos, o milagre da fé ele fez. Da escassez brotou a abundância de víveres. Não importa a sua oferta, se o pouco é o que tens, entrega em suas mãos e verás o que faz o Rei dos Reis. O missionário, o Espírito Santo vai te guiar para além destas paredes, além do teu próprio lugar. Não precisa ser herói, apenas esteja em consagração. Esse poder derruba muralhas, é a força da oração. Das favelas aos palácios, a mensagem é do Pai. Todos são bem-vindos, sem barreiras para o reino impedir. Brancos, negros, ricos e pobres, todos têm um lugar na missão do servo fiel. O amor vai transbordar. Espírito Santo, sopra suave sobre nós. Sopra em santidade, Senhor. Sopra em nosso dia, sopra em nossa voz, sopra nas nações, guia todos
o nosso pouco, multiplica-o em nós, transforma o nosso ser, ó Deus de amor e de paz. Ó missionário, o Espírito Santo quer te guiar para além destas paredes, além do teu próprio lugar. Não precisa ser herói, apenas esteja em consagração. O poder que derruba muralhas é a força da oração. O vento sopra aqui, vai e faz tua missão. O vento sopra aqui em meu coração, em nome de Jesus. Amém. Somos o povo de Deus, enviados com poder e graça.